Olá, boa noite a todos. Que bom que nós aqui estamos em mais esse momento de reflexão. Vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pelas nossas vidas. Muito obrigado por tudo aquilo que tem nos proporcionado em termos de felicidade, em termos de provas, de testes que são necessários à nossa experiência evolutiva. Assim, Senhor, só temos a lhe agradecer, falar da nossa gratidão e muito obrigado. Meus amigos, hoje nós vamos refletir para todos nós essa reflexão sobre a serenidade. Lembrando Jesus quando nos disse que não se turbe o teu coração, ou seja, nos falando para que não nos entristeçamos, ensinando com isto a calma e a confiança em Deus. Porque Deus é o nosso Pai, Deus cuida amorosamente, particularmente de cada um de nós. Eu lembro aqui uma colocação do Haroldo Dutra Dias, quando ele diz que Deus dirige o universo e que o melhor está sempre acontecendo. Então, por maiores sejam os desafios, e nós estamos enfrentando um grande desafio a toda a humanidade, mas tudo isso vem para que nos tornemos pessoas melhores. Então mantenhamos a nossa confiança em Deus, mantenhamos a nossa serenidade, sabendo que tudo passa e nós sairemos pessoas mais fortes, mais amorosas, mais sábias, enfim, seremos pessoas melhores. Então a serenidade é uma conquista que nós vamos assim conseguindo com esforço pessoal, passo a passo, aos poucos. Não é algo que nós vamos conseguir de um momento para outro. É uma irritação que nós vamos controlando, às vezes dentro do lar, no trabalho, no trânsito, né? Corrigindo alguns desajustes emocionais, porque nós precisamos entender que não é o que vem de fora que nos faz mal. Porque às vezes a gente diz assim, o fulano me deixou nervoso. Não, na verdade fomos nós que ficamos nervosos com o fulano, utilizamos nosso livre-arbítrio, para ficarmos nervosos. Então, mantenhamos sempre a nossa serenidade e confiança em Deus em todos os lances da nossa vida. Porque o homem sereno, ele já venceu grande parte da luta. Então, que nós não permitamos que nenhuma agressão exterior venha nos perturbar, levando-nos à irritação e ao desequilíbrio, Porque nós precisamos trabalhar, então, o auto-amor. Eu preciso cuidar de mim, eu preciso dar amor para mim, E saber que toda vez que eu me irrito, que eu reclamo, eu estou fazendo mal para mim, E que eu é que sou responsável pela minha irritação, pela minha reclamação, pelos meus desequilíbrios. Então, mantenhamos a nossa serenidade, porque Deus está cuidando amorosamente de cada um de nós. E muitas vezes no nosso círculo familiar ou social, nós vamos nos defrontar com pessoas assim perturbadas, confusas, agressivas. Importante é não nos desgastarmos com elas, nem competirmos nessas faixas de desequilíbrio que elas se fixam. Mantenhamos a nossa serenidade. Isto é da nossa responsabilidade, mantermos a nossa serenidade, porque, como dissemos, não é o que vem de fora que nos faz mal. O que nos faz mal é quando nós reagimos negativamente com a nossa agressividade, com o nosso ódio. Isto é que vai nos fazer mal. Então compreendamos que somos colocados uns à frente dos outros a fim de nos aperfeiçoar. Nós já vivemos em sociedade justamente para que aprendamos a viver em fraternidade, em amorosidade, com misericórdia, com compreensão, e que todos esses desafios nos relacionamentos humanos têm por finalidade nos levar ao aperfeiçoamento. Então busquemos trabalhar a nossa serenidade, porque isso depende de nós, não pode depender dos outros. Porque imagina se a nossa felicidade, a nossa serenidade dependesse dos outros, nós não seríamos felizes jamais.
Então vamos aprender a compreender o outro na situação que ele se encontra e cuidarmos de nós, darmos amor para nós mesmos. Então enfrentemos os desafios da vida serenamente, seja qual for. Lembro aqui de uma passagem da Joana de Ângeles, que ela disse para que nós consideremos a agressão que recebermos como uma experiência necessária à nossa evolução. Né? Em primeiro momento, nos parece assim, muito estranho, né? Mas, em verdade, uma agressão recebida, pequena ou grande, nós devemos aprender, primeiramente, a não agredir ninguém, porque nós sabemos o quanto isso dói, né? Aprendemos a perdoar, a compreender a situação infeliz do outro, né? Desejar o bem para o outro, e isto não é concordar com o outro, e muitas das vezes não é termos prazer de estar com o outro, mas nós trabalhamos a nossa serenidade e compreendemos a situação infeliz do outro e oramos por ele e mantemos a nossa paz, a nossa serenidade. Porque se alguém, por exemplo, nos enganou, traiu a nossa confiança, ora, isto muitas vezes é um choque, é uma dificuldade para nós, mas é um problema do outro, né? O Divaldo Franco diz que todos nós temos inimigos, mas que isto é secundário, quer dizer, isso não é importante. O importante é nós não sermos inimigos de ninguém. O importante, meus irmãos, meus amigos, é nós aprendermos a não falar mal de ninguém, não desejarmos o mal de ninguém. Se alguém deseja o mal de nós ou fala o mal de nós, isso é um problema dele. Mantenhamos a nossa serenidade, né? Isto é da nossa responsabilidade. Isso é um desafio que nós devemos trabalhar no nosso dia a dia. Porque os tesouros reais, aqueles tesouros de alto valor, são aqueles de ordem íntima, que ninguém toma, e que jamais se perdem e sempre seguirá conosco. Né? Esses tesouros que os ladrões não roubam, as traças não corroem, né? como disse Jesus. Então trabalhemos valores dentro de nós que nos dê contentamento conosco mesmo, alegria de viver, paz interior. Que façamos esforços para que aos poucos consigamos, por exemplo, irmos nos libertando deste mau hábito de falar mal dos outros. Né? Vamos nos educar, vamos aprender a nos referirmos às outras pessoas com equilíbrio, né? Trabalhando a nossa serenidade. Então nós precisamos buscar uma afinidade com Cristo. Porque quem conhece Jesus, nós já conhecemos, temos um compromisso com a serenidade, de que Ele nos mostra em todos os transes da sua vida. Então Jesus nos deu o exemplo de serenidade, de trabalho constante em favor do nosso semelhante, que possamos ter Jesus, então, como nosso exemplo máximo, né? Como está lá no Livro dos Espíritos, nosso guia e modelo, e seja em que situação for, permaneçamos em serenidade, com confiança em Deus, compreendendo os processos da vida, que tudo que nos chega são oportunidades de crescimento, de melhoramento, de aperfeiçoamento. Por mais desafiador seja as situações que surgirem em nossas vidas, mantenhamos a serenidade, quer dizer, a confiança em Deus, para que tenhamos uma melhor condição de tudo ultrapassar, de tudo vencer e darmos conta dos nossos compromissos aqui na Terra. Porque o maior compromisso nosso aqui na Terra é conosco mesmo. Então nós precisamos nos amar, precisamos dar amor para nós mesmos, cuidar do nosso pensamento, das nossas emoções, das nossas palavras, para que tudo isso seja bom, primeiro para nós mesmos, né? E bom para aqueles que nos cercam. Esse é a nossa grande missão, o nosso grande desafio. Então, serenidade. Serenidade sempre, em todos os momentos das nossas vidas. Confiança em Deus. Né? E é a reflexão que nós
trouxemos essa noite, que primeiro serve para mim naturalmente, né? E aqui compartilhamos com os amigos que nos ouvirem. Eu agradeço imensamente pela oportunidade, que Deus nos abençoe, muito obrigado e que assim seja.